Salve, salve a nossa audiência! Para você que está ligado na TV Metrópole, Fortaleza, região metropolitana e Sobral, muito obrigado pela sua audiência, aquele abraço, aquele carinho. E para você internauta que está ligado através do nosso canal YouTube, podcast, aliás, Fala Comandante, podcast. Se inscreve lá, toca no sininho, tudo que você tem direito. Também nos segue através do Instagram. Eita, rapaz, quando a coisa quase não sai, viu? Podcast Fala Comandante está no ar e eu te convido a assistir o melhor podcast do Brasil. Vocês estão sentindo falta de uma figura impoluta que está sempre ladeado comigo aqui? Tô falando bonito hoje, viu? Quem está por aqui hoje é o Capitão Teles, que a gente vai, evidentemente, sabatinar alguém muito especial. Hoje é o aniversário desse cidadão, dessa pessoa ilustre, que eu tenho a honra de compartilhar vários momentos da minha vida profissional, pessoal, e que hoje está do lado de lá. Será o nosso entrevistado. Eu estou falando de quem, capitão? Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Hoje eu tomei emprestado a cadeira dele. Ele está do outro lado, certo? Vai ser entrevistado aqui, sabatinado por nós, o nosso amigo, o Wenderson Borges, mais conhecido como Sargento Borges, o presidente da Aspra. Você hoje está do outro lado, hoje a estrela é você. Eita, e aí? Agora eu faço aquela pergunta que você faz para todos os entrevistados. Se apresente como você gosta de ser apresentado. Caramba, eu sou o Wenderson Borges, mais conhecido como Sargento Borges, né? Presidente da maior entidade representativa de militares estaduais do Norte e Nordeste e a melhor do Brasil. E sou marido da Amanda, pai do Edson e da Maria Alice, e tenho uma paixão pelo time de futebol Aspra e sou um entusiasta da representatividade de classe em favor dos nossos irmãos de farda da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar. Bom, você já falou muitas vezes da sua origem, de onde você vem. Agora a gente quer detalhar, esmiuçar a sua vida, não é? Saber direitinho, com detalhes, uma né? dosinha aqui. E hoje é diferenciado, viu, meu povo? Hoje tem uma dosezinha. A verdade é que após o nosso podcast, né, foi gravado semanas anteriores aí, muita gente ficou curioso de saber quem é o Sargento Borges. E o motivo de você estar do outro lado da mesa hoje é para você dizer para o nosso público a sua história, de onde você veio, como falar um pouco da família, né? Como resolveu ingressar na Polícia Militar, em que ano ingressou na Polícia Militar, um pouco da sua história para o nosso público acompanhar. E aí, começa do começo? A Rocha. Eu sou filho da Ana Fátima, cearense, da cidade de Crateús, e do Edson. O Edson, ele é de Araxá, Minas Gerais. E eu nasci em Taguatinga, Distrito Federal. Muito bem. E quis o destino que, infelizmente, eu perdesse meu pai com 4 anos de idade, em um acidente, em que, neste carro, estava também composto pelo meu padrinho, que era o motorista, minha mãe e eu, que nos encontrávamos no banco de trás. Meu padrinho, alcoolizado, colocou o carro debaixo de um caminhão parado. Meu pai faleceu de imediato. Minha mãe, ela tinha quebrado a clavícula. Aí, quando se levantou e viu a situação do meu pai, desmaiou, bateu a cabeça no meu fio e passou 7 dias em coma. Eu fiquei na casa do tio Tatão, tio avô. Era um senhor já de idade, milionário. Se a minha mãe, graças a Deus, sobreviveu, se ela tivesse ido para o céu, eu tinha ficado com ele. Ele mora lá na Asa Sul, é um cara que é muito rico, já faleceu. Ele tinha até ilha, para você ter uma ideia da condição financeira que ele tinha. Era irmão do seu pai ou da sua mãe? Na minha avó, ele era tio-avô. Ah, tá, tio-avô. Ele era avô, irmão da minha avó, a avó Tereza, que ainda mora em Minas Gerais, ela é viva, lá na cidade de Araxá. E viemos para o Ceará,
eu tinha 4 anos de idade, fomos morar em Crateús, mais especificamente no bairro Ipaz, próximo a Maratuã, a Coab, é um bairro bem periférico. E com 8 anos de idade eu já trabalhava, ajudando em casa. À época minha mãe era pensionista, mas o salário mínimo não tinha o poder de compra que tem hoje. E ela sempre buscando, né, trabalhar de alguma forma, mas a situação financeira era muito difícil. Então ela me colocou para vender bolo, picolé. Até o pessoal faz uma piada lá em Crateús, que uma senhora que me pegou na minha candidatura a prefeito em 2020, ela, olha, me lembro de você vendia uns bolos, eu só comprava porque você era bonitinho, porque o bolo da sua mãe era queimado por fora e cru por dentro, era ruim demais, ela não acertava uma. Né? E com 11 anos de idade eu já estava trabalhando no comércio do meu tio Edvan, e com 13 anos eu fui trabalhar no comércio do meu tio Estênio, um depósito de cimento. Com 12 anos de idade, infelizmente, eu não estou aqui pregando algo que é positivo, mas estou trazendo uma realidade, né? Eu comecei a engenharia bebida alcoólica por incentivo de um tio meu, que eu não vou nem citar o nome, porque os filhos dele tudo é crente, né? Mas os filhos dos outros, ele tacou cachaça com Coca-Cola no rabo. E, infelizmente, no meio da periferia, você acaba se envolvendo com cachaça. Graças a Deus, eu não me envolvi com drogas ilícitas, por mais que estivesse muito próximo. Eu comentei agora há pouco, na rua eu apanhei pra caramba do Negui, porque a gente queria se entrosar e equivocadamente eles pensavam que eu tinha condições financeiras, só porque nós éramos tão pobres ou mais pobres do que eles. Aí eu tinha uma discriminação reversa por parte deles. Conheço essa realidade. Por ser branco, olhos verdes, aí esse bichinho aqui é bem filhinho de papai. Aí qualquer coisinha era taca no boys. E aí eu fui criando um couro grosso, né? Apanhei muito, aí depois de determinado momento, quando eu enfrentei, com muito medo, eu enfrentei um cara lá na briga na quadra. E aí eu empatei, eu não ganhei, mas empatei, mas adquiri o respeito do restante das gangues de lá. E aí eu fiquei mais tranquilo para poder lidar no dia a dia lá naqueles bairros. Em que momento você tomou a decisão de entrar, de fazer o concurso para a Polícia Militar? Só um pouquinho antes, só retratar também que com 17 anos eu fui emancipado para ser representante comercial da Martins. Eu ia toda vez para os mercantis, na verdade para as bodegas, porque os grandes vendedores ficavam com os supermercados, né? E eu era novato, colocava para as bodegas na periferia para vender. E aí, em determinado momento, eu voltei para trabalhar para o meu tio. Foi quando eu fui fazer o concurso para sargento do Exército e sargento aeronáutico. Lá na minha cidade era tradicional esse tipo de concurso. Inclusive, tem uma rua chamada Morafé, que é o local que tem mais sargento do Exército em proporção de habitantes do Brasil. E lá tinha uma prática meio feia, que era comprar concurso público. Né? O povo de lá, eu não. Algumas pessoas. E, paralelo a isso, eu estava no Banco Bradesco, aliás, no BEC, né, hoje Bradesco, na fila, escutei a pessoa comentar do concurso da polícia. E sem intenção nenhuma de fazer a prova, eu paguei a inscrição, era o último dia, me lembro como se fosse hoje, salvo engano, foi R$30. Fiz a inscrição. Em que ano? Em 2000. A prova foi em 2000. Um dia desse. E eu só vim fazer a prova em Fortaleza, porque a prova era domingo, e até sexta-feira, o último dia de inscrição de sargento da aeronáutica, e tinha que vir fazer aqui em Fortaleza a inscrição. Então eu aproveitei para vir para Fortaleza fazer a inscrição da aeronáutica e fazer a prova domingo. E o que foi que eu fiz entre sexta e domingo? Adivinha, Carlos? Cachaça. Fui tomar 11, né, velho? Tomar 111. E aí fui pra farra de sábado para domingo. Cheguei na casa de um amigo meu, o Wilker, que hoje é da minha turma da Polícia Militar. Ele fazia agronomia na UFC. Aí chegamos da farra 3h30 da manhã e fui dormir. Aí me acordou, chamou pra gente fazer a prova e tal. Todo mundo meio que no efeito. O meu concurso também
tinha umas mazelas aí, umas coisas erradas, que naquela época era muito fácil, né? Esse tipo de esquema. Vi lá os caras que é os universitários que faziam prova para os outros. Aí eu fui para fazer essa prova da polícia e eu estava na avenida da universidade. A prova era no liceu, em frente ao Corpo de Bombeiros. E eu não conhecia, não sabia onde era, eu fui lá para aquela estação das caixas d'água, esperar o ônibus. Aí eu me lembro como se fosse hoje, mais ou menos umas 7h30, né? Esse ônibus não vem não, vou já voltar para dormir. Aí quando eu dei alguns passos para voltar, o ônibus apareceu. Quando o ônibus apareceu, logo depois eu cheguei, porque era bem pertinho, dava para ter ido a pé. Aí ainda fui lá lanchar, passei pelo portão do liceu, 8 horas em ponto, levei logo um carão. Aí sentei na carteira para fazer a prova, pensei em dormir, porque eu ainda estava meio que cansado. Fiz a prova muito tranquilo, muito provavelmente também por isso eu passei, porque eu não tinha interesse de ser policial militar. Para responder sua pergunta, capitão, eu não tinha interesse nenhum. É tanto que tinha sido proposto por uma pessoa da família saber se eu não queria ser sargento do Exército, que era o padrão lá na minha região, naquele tipo de modalidade errada, né? E aí, depois, fiz a prova, quando foi a Maria, uma amiga minha, que trabalhava no comércio ao lado do nosso, ela, toda feliz, veio trazer o jornal do Diário do Nordeste. E olha, Wendson, meu nome é Wendson, né, para todo mundo que me conhece há muito tempo, o boy se popularizou por conta da Polícia Militar. Ela falou, olha aqui, teu nome tá, você passou no concurso. Você acredita que nem comemorar eu comemorei, porque não era do meu interesse. Aí quando eu fui absorvendo a ideia, vendo que era muito melhor eu progredir e fazer as etapas desse concurso, ao invés de aceitar uma proposta hoje, eu já sei que é imoral, é ilegal, de ir para outro concurso porque foi proposto por outra pessoa, né? Eu não, vou dar continuidade, vou ser soldado da Polícia Militar, fiz todas as etapas, o curso de formação foi em Crateús, e eu não tinha servido o Exército, então eu era civilzão, né? Tinha 19 anos de idade, e o primeiro dia eu relatei isso na posse da ASPRA, da presidência da ASPRA, porque eu fiz uma citação por conta que neste primeiro dia de aula, no curso de formação de soldado de fileiras da Polícia Militar, o capitão Herbério, que era o comandante da companhia em Crateús, ele foi colocando o dedo para cada um, dizendo qual era o seu nome. Pegava o nome na lista e, ó, seu nome é João Martins de Souza, seu nome é Martins. E assim, sucessivamente. Quando chega no meu nome, eu pensei, só tem eu, sou o Wendson. Obviamente, ele vai dizer que eu sou o Wendson. Aí, o seu nome é Borges. Aí eu olhar assim, é o contrário do que você imagina. Aí eu perguntei, por que não pode ser o Wendson? Como é que é? Tá ponderando? Eu sabia o que diabo era ponderar, meu irmão. Aí, não, só quero saber por que eu não posso escolher meu próprio nome. Rapaz, vai ficar preso. Eu, valeu, minha Nossa Senhora, vou ficar preso. Aí, fiquei com o Borges até hoje. Forçadamente no início, já me acostumei há muito tempo e gosto do nome Borges, é um nome forte. E quando de avenida aqui em Fortaleza. Quando eu fui avaliar os parentes ilustres, né? Então, começou dessa forma o início da carreira da Polícia Militar, sem querer. É interessante essa questão do nome de guerra, porque você vai se acostumando. O tempo passa. Hoje eu estranho quando alguém me chama de Edilson. Eu fico procurando de onde ela me conhece. Quem é esse gaiato? É alguém próximo da muito minha próximo, família, né? muito próximo, é alguém muito para me chamar de Edilson, né? Então, normalmente a gente se acostuma com o nome de guerra, porque é o que você usa durante seus 30 anos de polícia, hoje 35 que o pessoal vai passar, né? É o nome que a pessoa vai usar a vida toda. Então, é interessante. Agora, eu gostaria de saber a questão da sua luta de classe dentro da Polícia Militar. Em que momento você começou a se aproximar dessas lutas de classe? Capitão, antes de falar especificamente disso, porque foi algo muito natural, deixar bem claro que da mesma forma que foi sem querer fazer o concurso, passar no concurso, eu tinha uma meta de sair da Polícia Militar com 5 anos. Porque, por ser muito questionador, eu não me via permanecendo muito tempo na Polícia Militar. Então, nessa mistura, muitas vezes, de farra e estudar para concurso,
eu sempre busquei os meus direitos. Eu nunca deixei ninguém pisar em mim e eu nunca aceitei abuso dos meus superiores hierárquicos. Então, por viver ainda numa era muito arcaica e que os graduados e os oficiais ainda eram muito opressores internamente nos quartéis, em razão disso, eu já estava estudando para sair da Polícia Militar. Porque é interessante, da forma que você expressou que entrou na Polícia Militar de forma despretensiosa. Exato. A partir de que momento você se torna uma liderança? Mas é exatamente o que eu quero dizer. Primeiro, eu sempre questionei tudo. E eu fui perseguido em razão disso. Posteriormente, eu fui estudar para passar em concurso público. Aí passei em alguns concursos. Aí eu já tinha me identificado com o sentimento de ser policial. Por isso que quando eu passei na Caixa Econômica, quando eu fui chamado, porque a Caixa Econômica não era vagas, era cadastro reserva. Aí eu fiz, era, salvo engano, 92. Aí quando fui chamado, eu não vou, porque eu não me vejo no expediente. Eu não me vejo ali no birô, só passando aquele tempo para atendimento. Aí eu fui fazer em outros concursos. Aí passei para a Polícia Penal do Estado de Ceará. Aí eu não me via ficando dentro da cadeia cuidando de preso. Passei na Polícia Penal Federal. Eu não me via indo para Mossoró. Ou seja, passava, mas depois voltava atrás. Recuava. Aí quando foi em 2012, 12, eu passei para a Polícia Civil e para a Polícia Penal de novo. Aí eu decidi ir para a Polícia Civil. Mas aí, voltando um pouquinho, antes da própria Polícia Civil, aí respondendo sua pergunta, foi porque, como eu sempre fui questionador, então eu fui saber como é que eu poderia, aos poucos, lidar enquanto eu não saísse da Polícia Militar. Como o meu interesse era sair, mas enquanto eu estivesse na Polícia Militar, eu tinha que buscar meios de poder eu não estar criando conflitos constantes como acontecia antigamente. Para você ter ideia, com 12 anos de Polícia Militar, eu já tinha respondido 12 termos acusatórios. Só de um coronel da região de Itapipoca, em 6 meses, eu respondi 5. Puramente perseguição? Sim. Mas também porque, por eu não aceitar nada, eu retrucava. Então, seja quem fosse, um graduado ou um oficial, que queria buscar me humilhar e eu não aceitasse, pronto, aí criava uma confusão. Aí quando foi em 2010, eu vim para Fortaleza, fui atrás de falar com o presidente da ACS, Associação de Cabos Soldados, Cabo Sabino, e eu fui questionar ele, olha, lá na minha cidade não tem nada, eu sou associado, e por que vocês não desenvolvem um trabalho? Não, tem um representante lá. Pois é, mas o representante não está servindo de muita coisa não. Aí ele me desafiou, pois você está querendo o quê? Rapaz, umas bolas para o pessoal jogar bola. Aí eu comecei a pedir algumas coisas pequenas. Aí ele concedeu e me desafiou a trazer mais associados. Mas como é que eu vou trazer associados, sendo que eu não tenho a legitimidade de ser representante? Quando foi em 2011, mais especificamente em maio, foi a eleição da ACS, onde tiveram 2 chapas. Uma chapa encabeçada pelo Cabo Sabino, porque ele era vice-presidente e assumiu a presidência em 2010 e foi candidato à eleição em 2011 contra o Soldado Rômulo. Soldado Rômulo que era apoiado pelo Capitão Wagner na época. Capitão Wagner que já tinha sido candidato a deputado estadual em 2010. Almanac aqui, história, tudo que o senhor perguntar sobre representatividade, eu sei de todo mundo e de tudo que aconteceu. Já adianto. Tem história. Aí, quando foi em 2011, ocorreu essa eleição, inclusive o Rômulo foi na minha casa, me ofertando uma vaga de ser secretário-geral, que de um tempo para cá que eu fui saber que é praticamente o 03 na hierarquia, né, da associação no que diz respeito à gestão. E eu já tinha dado a palavra para o Sabino, não, vou ser representante regional na chapa do Sabino. E o Sabino tinha me prometido, caso eu trouxesse 50 novos associados, nós só tínhamos 70. Eu tinha que quase dobrar para ter um novo serviço, que lá não tinha serviço nenhum, que era um serviço de advogado, advocacia, né, um serviço jurídico. E uma TV LCD no Corpo da Guarda. Então, comecei efetivamente, né, fazer um trabalho formal como representante, foi em 2011, e em 2 meses eu dobrei o número de associados, eu levei em vez de 50, 70, implantamos o serviço de advogado, né, o serviço jurídico, e colocamos a TV LCD
no corpo da guarda e tive que ir lá no comando, né, na época era um major, solicitar dele a TV de tubo que estava no gabinete dele, porque não era dele, era da associação. Aí foi uma confusão, porque ele achou que eu estava abusando da vontade dele de eu estar ali só solicitando o que era nosso. E aí, para completar, não, major, além da TV, eu gostaria que o senhor também pegasse lá na sua casa o receptor de TV de antena parabólica, que também é da associação, porque precisa utilizar lá no alojamento dos cabos soldados. Rapaz, esse homem virou bicho, ficou com raiva, mas teve que entregar, que não era dele, né? E dali a gente começou efetivamente a fazer esse trabalho, que culminou numa acusação na auditoria militar, num movimento de 2011, 2012, já no final deste ano para o começo do outro, em que eles me colocaram no rol dos líderes daquele movimento, em que foi muito provavelmente o mais bem orquestrado, o mais organizado do Brasil. Não estou dizendo que foi certo ou errado, nem estou dizendo que participei. Eu fui acusado. E, à época, nós tivemos provavelmente, não, com toda certeza, a maior conquista na nossa categoria. E também outras lutas vieram, que foi a própria anistia. Então, eu estive no Congresso Nacional, encabeçado pelo presidente à época da Associação Cabo Sabino, buscando essa anistia por conta desse movimento paredista. E nesse lapso temporal eu fiz o curso de formação da Polícia Civil e fui impedido de tomar posse exatamente por conta desse processo. Então, É porque tinha que permanecer na Polícia Militar para hoje ser o presidente da ASPA. pronto. Então, em resumo, né, em suma, quando você avalia até 2012, que eu estava já no nível de concurseiro alto, para você ter ideia, de 70 questões da prova da Polícia Civil, na específica, eu acertei 64. E eu ia falar puta, ó, não pode falar não, né? Pode. Brincando. De 4 foi da lei de drogas, que eu errei da parte secundária da lei, que até hoje eu sou inconformado. Então, eu era muito safo em concurso e estava muito bem, porque eu almejava ser da Polícia Federal. E aí, quando eu avalio tudo isso, do impedimento de tomar posse em um concurso que eu iria ter mais folga, mais liberdade, para cumprir também um papel que eu sou apaixonado, que é ser empresário, né? Quando eu falo ser empresário, é empreender e sempre buscar uma receita a mais, que eu sei como é que o senhor faz também, né? Que não é errado. E aí, você avaliando tudo isso, e o sofrimento que eu passei, a minha família passou, as perseguições que nós sofremos, o que a gente acaba tendo total convicção é que existe um propósito. Um propósito no qual, desde o início, eu questionava, sempre fui meio que revoltado, e com o amadurecimento e com tudo que nós desenvolvemos ao longo do tempo, eu tenho certeza que, chegando à presidência da ASPRA e seguindo toda essa trajetória representativa, de luta, com muita resiliência, tenho certeza que em razão de nós mudarmos de dentro para fora. Mas eu tenho uma pergunta antes da gente começar a falar na presidência da ASPRA. Eu tenho uma curiosidade, e o público também tem essa curiosidade, de saber como era o Sargento Borges trabalhando na operacionalidade. Teve essa experiência? Minha vida todinha foi em viatura, eu não sou de gabinete, não. No interior, as dificuldades de se trabalhar no interior, que é bem mais complexo do que trabalhar na capital. As barreiras que se encontram para trabalhar na cidade do interior. Muitas vezes na ocorrência que você chega, o apoio demora a chegar. Como é trabalhar, a experiência de trabalhar no interior do estado? Capitão, por mais que eu seja muito novo, né, e seja um moderninho na corporação, eu ainda peguei uma época que a escala no destacamento, você trabalhava 5 e folgava 3. Aí depois melhorou, trabalhava 3, folgava 2, depois trabalhava 2, folgava 3. Era 2 por 2. E agora, por último, 2 por 4. Então, melhorou em 3 fases distintas a escala dos destacamentos. E 2 homens só em uma viatura, por exemplo, em Novo Oriente, eu tirei serviço moderninho, né, fedendo a leite, ou cheirando a leite, como queira. Numa viatura com outro soldado, você chegar numa praça,
cheio de paredão, cheio de cartãozeiro, cheio de bandidos, e você simplesmente ter que ter coragem, só Deus sabe de onde, de empunhar uma 12, dar o golpe e dizer se continuar daquela forma a gente tinha que agir. E, ao mesmo tempo, internamente morrendo de medo. Rapaz, ou me enrola ou tem que matar a gente. Porque é uma cidade extremamente crítica, Novo Oriente. Já foi, hoje não é mais. É relativamente mais tranquila, não tanto como deveria ser. Mas naquele tempo, em 2002, 2003, era bastante complexa. E você imaginar colete vencido. Então, quando se percebe os dias de hoje que precisa melhorar muito, ainda existem várias falhas. Ontem mesmo nós concedemos uma entrevista para a TV Cidade, falamos da necessidade de blindagem, pelo menos no vidro do para-brisa, porque vieram me perguntar sobre câmeras nas fardas. E eu acredito que existem prioridades maiores. Muito maiores. Então, estão preocupados com a câmera na farda do policial, estão preocupados em monitorar o policial, todo mundo já tem um celular para estar fazendo isso. Agora, a segurança do policial, uma arma menos letal ou não letal, e principalmente a valorização do policial, que daqui a pouco nós vamos falar a respeito, é essencial, policial, militar e bombeiro militar. Então, a insalubridade dos destacamentos, né, quando eu me recordo que eu cheguei a primeira vez no destacamento de Ipaporanga, estava lá um antigão deitado na rede, na cozinha, você entrava pela cozinha, o odor, sabe? Tudo que você imaginar de um barraco totalmente fedorenta era aquele destacamento. Não tinha nem viatura. Não, hoje eu percebo uma diferença, a questão do apoio, que eu estava falando, da operacionalidade. Hoje existe o policiamento de divisas, existe Sim. o COTAR, como chama o COTAR hoje? É o COTAR. BEP, né? O BEP é o batalhão, aí é dividido entre então, o COTAR, tem o divisas. Mas esses apoios, eles estão em locais estratégicos em cada região. Então, quando acontece uma ocorrência de maior complexidade, eles conseguem chegar num espaço de tempo menor. Mas ao mesmo tempo ainda está lá o policial militar junto com o seu cobaia, só eles dois no destacamento, ainda acontece. Agora, capitão, pegando o gancho do Boys aí, a gente teve recentemente em Ipaporanga, melhorou lá? Melhorou, mas não foi tanto assim não. O destacamento lá de Ipaporanga é deplorável. Ainda é o mesmo, é muito precário lá. E você ainda tem um curral ao lado, assim, do E aí, olha a contradição. Quando você vai no CISP, são prédios lindíssimos, né, coisa de primeiro mundo. Né, vai ali, se duvidar, se bater ou ser superior à qualidade, à modernidade com prédios da Polícia dos Estados Unidos, de outros locais. Né, e todo mundo não passa vergonha, pelo contrário. Mas poderia ter investido menos lá e mais sendo distribuído em cidades menores do estado. Porque um destacamento desse de Ipaporanga, como também acontece de General Sampaio, Pereira, Ararendá, Aiuaba, dentre outros tantos, o custo estourado, colocando a preço de governo, é 200 mil, 250 mil. Dá para fazer até com 100, mas vamos botar 250 mil. Então, o que foi investido no CISP para gravar a novela da Globo, seja como for, né, para ficar bonito, bacana. Mas poderia ter tido esse pensamento mais amplo, porque aí você iria ter todo o estado com locais com segurança para o policial e com conforto mínimo e que destine ao policial a sua dignidade como profissional. Então ainda precisa melhorar muito. Mas eu posso dizer com propriedade que já foi pior. Tivemos muitos avanços, aí é verdade. Nos meus quase 33 anos de polícia, eu acompanhei a velha polícia e hoje a gente vive essas mudanças, e a gente acompanhou essa transição e eu posso dizer com convicção de que a gente teve muitos avanços. Agora, lógico, ainda tem muita coisa para mudar e cabe às lideranças da Polícia Militar, os presidentes de associação, os parlamentares se manifestarem, né, de forma positiva e buscar esses avanços para que a gente tenha uma polícia melhor e prestar um melhor serviço também para a população, acima de tudo. Capitão, o Borges falou o início, quando ele começou a
a lutar em prol dos associados, né, batendo na porta do presidente, à época ACS, como representante. E esse discurso, hoje ele é presidente e ele não muda, ele continua sendo representante. Então essa forma dele liderar, dele trabalhar, dele colocar para os demais representantes, que hoje a Aspra tem muito mais representante que a sua época. Né? Não tem nem comparação. Tem nem comparação. Olha aqui, né? Uma comparação do que era antes do que é hoje. Eu falei isso na imersão, num treinamento que nós promovemos para os nossos representantes, deixando claro que todo mundo que é nomeado, é eleito ou contratado pela Aspra é um representante. O colaborador seletista, o colaborador prestador de serviço, o diretor, o conselheiro, seja do fiscal deliberativo, ou o representante, todo mundo é representante. Todo mundo está ali vestindo a camisa, defendendo a entidade, e a entidade deixando bem claro que somos todos nós. Então, não existe associação sem pessoas. Então, a todo momento eu gosto de enfatizar que a associação é o associado, que o associado ele é cliente e dono, e esse senso de pertencimento tem que existir, porque a Aspra ela é uma comunidade de irmãos para se ajudar mutuamente a todo momento. Não é uma empresa apenas de prestação de serviço. Aí, quando eu remonto à época que era representante, eu saía de Crateús fardado, porque a lei até hoje, inclusive, tem que ser mudada, é uma proposta nossa para permitir que ele viaje a paisano, mas compreendendo que tem também empresas que já têm a concessão de um policial militar viajar a paisano, mas não é uma prerrogativa nossa. E eu vinha fardado, chegava na rodoviária, 3 horas, 3h30 da manhã, 4 horas, esperava até às 5 para ter circular, pegava o ônibus, ia para a associação, voltava para Crateús e a única coisa que a associação me dava era um almoço. Era uma quentinha, quase azeda. Não era azeda não, porque eu não sentia dor de barriga depois. E era muito precário. Hoje o representante sai de Crateús, vem de ônibus, a associação paga a sua passagem. Não, mas aí já consegui a passagem gratuitamente. É o seu dever ter o princípio da economicidade e vir de graça, a paisano. Mas se for necessário, a associação vai pagar a sua passagem. Se precisar, a associação vai pagar o combustível do seu carro. Você vai ter uma hospedagem muito mais digna, porque quando nós nos hospedávamos lá na Imperador, deitava no colchão, no chão, e o rato passava perto do seu pé, a barata fazia barulho no seu ouvido, e era muito insalubre, era muito semelhante ao que eram os destacamentos naquela época. E não era culpa dos gestores apenas, era daquele tempo que eu ia para a associação, mas culpa de gestores anteriores, porque ocorreu em 2002 uma intervenção na associação, onde foi iniciado a reconstrução da entidade. Então era uma época extremamente precária a associação, e aí agora o representante ele ganha a sua diária, ele não ganha salário, ele ganha uma ajuda de custo, mas todas as condições possíveis para o representante desenvolver o seu trabalho, hoje ele tem. Só não trabalha se não quiser, e obviamente, ele não é obrigado, ele também é um voluntário. Mas em que momento o Sargento Borges resolveu ser candidato a presidente da maior associação de militares do estado do Ceará? Capitão, quando foi em 2019, até 2018, eu ajudava a empresa da minha mãe, né? Para não dizer que porque não pode. Né? Eu ajudava lá a empresa, que era o nome da minha mãe. Essa empresa estava muito bem financeiramente, ganhava 3 vezes o salário que eu ganhava da Polícia Militar. E eu ajudei a coordenar a campanha do ex-deputado federal Cabo Sabino, lá na região. Na reeleição dele, ele não foi reeleito. Quando terminou a eleição, em outubro de 2018, começou as especulações da eleição da Aspra em 2019. E eu não imaginava vir para Fortaleza, porque quem é do interior sabe. Interior gosta do interior. Eu não sei se você sabe, mas nós somos provincianos. Agora não, somos Cosmopolitas, né? De um tempo para cá me tornei cosmopolita, porque eu moro na capital já há 2 anos, né? Então ainda eu tenho um senso de empatia, de carinho para quem é das províncias. Brincadeira. E me convidaram para fazer parte da chapa. O Sabino, na época, queria que eu fosse candidato a presidente. E
eu relutei porque tem um grupo. Enfim, eu não vou, obviamente, entrar no mérito e detalhar o que ocorreu em 2019, mas que eu participei da chapa como vice-presidente, o presidente era o subtenente Alisiano, concorrendo à reeleição. Teve outra chapa concorrendo, que inclusive o candidato a presidente à época, hoje é vereador reeleito em Fortaleza, o Enilson. O Enilson é um cara da minha turma em 2001, um cara extremamente inteligente, competente, mas o engraçado é que ele sempre foi conhecido como professor Enilson. Conheço. Aí ele se tornou o sargento Enilson na campanha de 2019. Aí voltou a ser professor Enilson, né? Então, pela conveniência de ser candidato, ele foi candidato a presidente com o nome Sargento Enilson. O vice-presidente, hoje é um grande amigo meu, Sargento Emerson, presidente da ASPRAC, né, da Associação das Praças do Cariri, parceiro nosso e aliado num aspecto representativo, né, tanto ele quanto o subtenente Washington da Associação Beneficente de Subtenente Sargento entregam à pessoa que vos fala a representatividade destas entidades também, para que a gente possa fazer a interlocução com as autoridades competentes. E nós fomos para aquela campanha em 2019. Foi uma campanha difícil, porque o Elisiano tem um estilo totalmente diferente do meu, ele era mais administrativo. Então, o interior, ele sempre se sentiu desassistido. E a gente sempre rebateu, mas mesmo assim, as pessoas sempre foram muito relutantes. E a outra chapa veio como uma renovação. É uma renovação na qual eu tenho as minhas ressalvas. E fizemos campanha, boa parte das propostas daquela campanha foi feita por mim, o slogan de campanha Avançando com Modernidade foi eu que dei a ideia, as cores laranja com azul. Peguei meu palio, juntamente com o sargento Rogério, diretor financeiro, percorremos boa parte do estado de Ceará, fazendo a campanha, fazendo um discurso sério, mostrando a realidade de receita, explicando as limitações que a associação tinha, mas propondo mudanças que era exatamente, e foi exatamente o que aconteceu, né, de 2019 para 2023. Então fomos eleitos, o acordo que eu tinha com a Elisiane que nós iríamos ser presidentes, mas nós sabemos que é normal, o vice não tem como estar ali no mesmo nível do presidente, mas cumpri o meu papel, eu acredito, muito bem feito, sendo vice-presidente, conseguir a disponibilidade é você deixar de tirar serviço de rua, porque existe um dispositivo no nosso estatuto que oportuniza esse militar ficar exclusivo para a associação. A cada 2.000 associados, você tem direito a 1, com limite de 4. E só tinha 3, nós articulamos, né, à época, o Coronel Alexandre, e ele concedeu mais uma pessoa para cuidar de tantos milhares de associados e familiares. E nós começamos a fazer uma mudança de cultura, visitando muitos municípios do interior do estado. Visitamos até a minha eleição para presidente 168 municípios. E nessas visitas, muitas cobranças, muita crítica, e nós sempre ouvindo e buscando melhorar. É tanto que nós ampliamos muito o serviço no interior. A região dos Inhamuns, por exemplo, Tauá, nunca teve um serviço da Aspra. 0. Na gestão passada, nós conseguimos o primeiro serviço, que foi o jurídico. E odontológicos, na região norte, quando eu falo região norte, é pegando no mapa do Camusim até os Inhamuns, só tinha Sobral que tinha dentista. Foi implementado em Itapipoca, Crateús, Tianguá, Camusim, Canidé. Se tiver outra cidade, eu acho que tem, eu posso estar esquecendo. Aí, Icó e outras cidades tantas do interior do estado foi ampliado o serviço odontológico. Canidé não tinha advogado, foi implementado o serviço de advogado também. Enfim, o interior acabou sendo mais contemplado pela nossa presença e, em contrapartida, além de estar presente nos quartéis, nós também estávamos presentes no poder, né? Seja o poder executivo, mas principalmente no legislativo. No executivo era muito mais relacionado ao comandante-geral, no qual o senhor, à época, esteve presente também, nos encontramos algumas vezes. E também resgatar aqui em 2019, o FOASPEC, que é o Fórum Unificado das Associações de Militares Estaduais do Ceará, que foi ideia minha. Estávamos lá.
Assim, tem coisa que a gente tem que dizer nós, mas tem coisa que só pode ser de um. Não surge uma ideia na cabeça de 10 pessoas ao mesmo tempo. Então tem que ser Verdade. sincero comigo também e justo comigo, né? E aí, tanto que o primeiro ato que eu fiz, à época, foi lá no gabinete do deputado Soldado Noélio. O presidente da APS estava presente, que é o hoje deputado Sargento Reginaldo, e eu falei para os dois. Senhores, trouxe aqui uma ideia do movimento. À época eu falava movimento. Quem deu o nome foi o Aspec, foi o Elisiano. Mas o que era o movimento? Movimento de união, movimento de união das associações, das lideranças. E eu sempre falei, porque eu ouvia das lideranças, olha, até chegar em 2019, o que eu escutava das lideranças? A tropa está desunida. E eu ouvia, é como se as lideranças culpassem a tropa pela desunião. E está errado. Quem faz a condução, seja da tropa, seja de uma comunidade, seja uma nação, é a liderança. Você tem que assumir responsabilidade. Aí eu falei para os dois líderes, né, um de uma associação, que hoje é deputado, e o ex-deputado, que hoje agora é vereador eleito. Senhores, aqui um movimento para buscar essa união das pautas prioritárias da categoria. Aí um deles até comentou, a tropa quer saber de QS e tal, aquela coisa toda, e não deram essa atenção devida, né? Mas depois deram atenção porque viu que o negócio iria engrenar. Incorporou, né? Incorporou, que o comandante-geral chamou as associações e nós começamos a ditar, né, o ritmo. E mostrou que era necessário ter essa união. E, em resumo, culminou em uma tabela que não foi satisfatória. Todo mundo sabe a história do final de 2019, não foi satisfatória. Prova disso. Mas aquela tabela, ela falava da realidade do Estado. Ela não foi bem interpretada lá em cima, mas ela falava da realidade do Estado. Por exemplo, eu recordo que o salário do praça era baseado no salário do agente penitenciário em começo de carreira e final de carreira. Seria equivalente ao soldado e ao subtenente. Hoje está longe. Era uma realidade, na época, era uma realidade do próprio Estado. Não era nada fora do comum. Não, o senhor está falando da nossa tabela. A nossa tabela não, foi mas a frustração foi a tabela que veio do Estado, porque criou-se uma esperança e depois veio uma frustração. Então, depois disso, criou-se um movimento pacífico, onde nós tivemos 5.000 pessoas na Assembleia Legislativa, em fevereiro de 2020, especificamente, e o governador recepcionou as lideranças no Palácio e dali iniciou uma negociação, mas que foi uma negociação, como todos nós sabemos, que não foi positiva. Posteriormente, ocorreu 2 reuniões na Assembleia, nas quais vice não participou, né? Então o vice, infelizmente, foi descanteado e, sinceramente, se eu estivesse presente, eu não tinha aceitado. Eu sei que é fácil falar sem estar presente, mas eu estava lá fora e fui um dos que indaguei e verbalizei tudo que tinha que falar, igual todo mundo verbalizou no Facebook criticando. Eu fui veemente porque foi péssima a negociação. Mas aí tínhamos que recepcionar. Quando foi à noite, as lideranças políticas chamaram novamente para uma reunião na Assembleia, e aí, enfim, aí depois eu não vou entrar no mérito, até porque nós não participamos. Então, em resumo, o que nós poderíamos ter construído muito mais em favor desses heróis que arriscam as suas vidas diariamente em favor da sociedade, poderia ter sido melhor, mas agora nós estamos retomando. Então, é um momento ímpar na história da carreira da Polícia Militar, do Bombeiro Militar, o que nós estamos vivendo agora. Só porque, voltando à sua pergunta, porque ele perguntou com relação a ser presidente. Quando foi em 2022 para 2023, eu não vou falar sobre março de 2022, porque é uma questão muito interna, né, então não vou entrar no mérito. Mas, desde março de 2022, eu me preparei para ser presidente. Comecei a estudar sobre gestão, sobre marketing, sobre tudo que pudesse agregar, relacionado também à gestão de pessoas, etc. E eu me propus a ser melhor do que o meu antecessor, que foi melhor do que o antecessor dele, assim sucessivamente, porque é uma obrigação, porque o Elisiano me deixou uma gestão positiva, deixou pavimentado para que a gente pudesse fazer ainda muito mais. E, nesse sentido, quando chegou em abril de 2023, depois de um trabalho que nós tínhamos feito como vice-presidente, nem chapa teve.
me propus a ser presidente, protocolei a minha chapa e não teve outra chapa. Então foi chapa única, muito provavelmente, sem falsa modéstia, em razão do trabalho que eu já tinha desenvolvido como vice-presidente. Então, o interesse de ser presidente eu não tive em 2019, mesmo sendo convidado, e quando foi em março de 2022 eu decidi ser presidente e me tornei presidente de uma forma em que não teve nem graça porque não teve concorrência, né? Hoje, presidente da Aspra, fica uma pergunta. Você teve alguma experiência política, candidatura política antes desse período? Deixa eu tomar aqui uma dose agora. Calma agora. Pega leve com ele não, né? É o seguinte, o que ocorre? Toda representatividade, seja de uma comunidade de periferia, seja de um sindicato, seja de uma associação, seja do que for, até de uma causa. Tem um cara aí da causa animal que nem gostava de animal, que eu sei, e inventou uma causa e se tornou deputado. Ela acaba desaguando na política partidária. Quando foi em 2014, onde eu coordenei a campanha de um deputado estadual e um deputado federal na minha região, e eles se tornaram os nossos representantes políticos da nossa categoria, e por acaso nós fizemos com que este deputado estadual eleito fosse o mais bem votado da história da política cearense, e à época eu coordenei, a campanha eleitoral era 90 dias, tirava serviço, gastei dinheiro do meu bolso, meu tempo, para que ele tivesse uma votação razoável da minha cidade. Eles não gastaram R$1 na minha região, e que eu saiba, eles não gastaram nada, pelo menos no interior do estado. Do bolso deles não saiu nada, capaz de... Deixa pra cá, deixa quieto. Aí o que acontece? Dentro da estratégia representativa, aquelas pessoas que eram lideranças, que estavam vinculadas a esses deputados eleitos, naturalmente iriam buscar também um espaço nas câmaras municipais. Porque como nós somos militares, cerceados da liberdade de expressão plena, quem tem imunidade é o parlamentar, seja na esfera municipal, estadual ou federal. E por mais que essa imunidade material seja só no âmbito municipal, no caso do vereador, você teria mais vozes. Quando eu falo você tropa. E aí eu fui candidato a vereador em 2016, e por 20 votos não fui eleito. Na pesquisa constatava que eu era o quarto mais bem votado, mas por inexperiência, por imaturidade, por utilizar a rede social e sempre estar ali vocalizando em combater a corrupção e dizer que o poder legislativo tem que fiscalizar o executivo e tem que dar exemplo. Então, esta casa, no caso o legislativo, não iria ser aceito, rachadinha, nem nada que fosse imoral, ilegal. Aí eu citei um caso de uma impressora, uma copiadora, que o aluguel à época era R$ 8.500. O valor da máquina era R$ 8.500. Como é que o aluguel é o mesmo valor da máquina? Por que não se compra? Então eu comecei a fazer provocações que eu me tornei alvo. A informação... Essa candidatura foi em Crateús? Crateús, óbvio. Eu voto até hoje em Crateús, chefe. Que é isso? Meu DDD é 88, eu sou interior raiz, rapaz. Eu estou na capital, respeito a capital, estou me tornando cosmopolita, mas processo, a minha origem é da província. Né? Então, à época eu errei muito, né, estrategicamente com relação à campanha eleitoral, e foi feito, depois que eu descobri, foi feito um consórcio de candidatos a vereadores para ir na fonte, né, do nosso eleitorado para comprar voto. Compraram voto meu de R$500 lá nos Pocinhos. Só não vou falar o nome do cidadão porque é meu amigo. Foi ele que me falou que ganhou R$4.000 por 8 votos. R$4.000, isso em 2016. Ô voto caro, esse povo gastaram muito dinheiro. Não foi para o Borges não entrar na Câmara Municipal. E engraçado, 20 policiais foram impedidos de votar, porque eles foram distribuídos na região, aí não deu para eles ter a autorização para votar. Seriam os votos necessários para você ganhar a eleição. Mas talvez não, muito provavelmente foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida, porque eu imagino o quanto eu iria ser combativo lá na Câmara Municipal e iria ser contra tudo e todos, e eu iria sucumbir, né, a ficar sendo só do contra, porque são 15 vereadores, eu iria ser um contra 14, contra todo um sistema
que é muito difícil de superar, a não ser que tenha outras pessoas que também possam participar. Então, foi algo que serviu de lição, inclusive de trabalhar, né, com as pessoas. Eu passei 45 dias de campanha fazendo campanha educativa na área política, porque as pessoas a todo momento pediam alguma coisa, eu ficava lá explicando a elas, né, que o voto tem que ser consciente, que o importante é que você iria votar consciente e cobrar aquele candidato. Capitão, e o bom não é isso. O bom é que a gente chegava naquelas casas, a senhorinha chama logo pra cozinha. Tomar um café, né? No interior Aí é a assim. senhorinha abordava, pedia telha, pedia tijolo, aí o que ele dizia? Olha, sábado, no final da eleição, sábado à noite, o tempo limite para você pedir voto é até 10 da noite do sábado, antes da eleição. Era mais ou menos umas 9 horas da noite. Aí eu na casinha, o telhado bem baixinho, aí a mulher chegou assim para mim e disse: olha, sargento, eu não quero nada do senhor. Olha, opa, aqui são 4 votos e eu não quero nada, então tá ótimo. Eu só quero que o senhor me prometa, se for eleito, trocar o telhado aqui de casa. Mais nada. Mas entenda, ela não quis nada, ela só quis uma promessa. Ela só quis ser enganada por outros que poderiam enganar. E eu não consigo, meu irmão. Eu tenho um grande defeito, Carlos Moreira sabe do que eu estou dizendo. Até há pouco tempo eu era conhecido como sincericida. Obviamente que você vai se moldando, não perdendo a essência, sempre falando a verdade, mas de uma forma mais... A verdade é que no mundo de hoje, a sinceridade, ela incomoda. E o que seria anteriormente visto como uma qualidade, hoje muitos veem como defeito. Mas a forma também de você ser sincero. Na época, a minha boca era dizer assim: olha, eu sou policial militar, sou agente da lei, e eu não posso ir de encontro à legislação. O que a senhora está me pedindo é crime eleitoral. Então, tanto a senhora está cometendo crime, quanto eu estou cometendo crime, caso eu conceda o seu pedido. Então, eu não posso. Aí tu imagina uma senhorinha dessa ouvindo isso de um candidato? Acostumada todos os anos, Meu ela torcendo amigo, para chegar à eleição. ele perdeu pra os pedir 4 alguma coisa. votos. Não, aí eu falei para essa mulher, de assim: minha senhora, eu peço perdão. Não, mas eu não quero que você me dê nada agora, não. Não, mas você não vai querer que depois eu dê, em razão disso? Sim. Eu lhe entregar algo, ou lhe prometer, eu estou cometendo crime. Só em prometer, eu estou cometendo crime. Rapaz, quando eu me lembro, e obviamente eu fiz o certo e faria novamente, faria tudo de novo, talvez de uma forma diferente. As pessoas ficavam putas comigo. Rapaz, eu não acredito. Né? Tem um empresário que me procurou, faltando 8 dias da eleição, um amigo meu da polícia: rapaz, um homem está querendo falar contigo, e aí a tua eleição tá ganha, só porque precisa de um cheiro verde no final da campanha. Aí o cara queria me dar 15 mil reais, ele não teve a coragem de me oferecer teste a teste, porque eu passei uma hora conversando com ele, explicando as nossas propostas, como é que nós iríamos trabalhar, aí ele não propôs. Aí ligou para esse cara, que eu não vou dizer o nome. Aí, meu irmão, eu não tive coragem de propor a ele, mas diga a ele que tem 15 mil aqui no ponto para ele trabalhar nessa reta final. Aí eu falei pro meu amigo, vou chamar ele de João, não é João o nome dele: João, faltam 8 dias, 15 mil reais, eu vou gastar com o quê? Porque o máximo que eu vou gastar é 1.500 reais com combustível e alimentação. Então, não tem precisão nenhuma desse dinheiro. Mas é porque tu vai precisar na reta final. Eu vou precisar pra quê, velho? Comprar voto. Mas, cara, eu abomino até hoje, não aceito você simplesmente ignorar a essência de uma democracia e querer burlar, comprando a consciência das pessoas. Mas eu aí não o tempo compra passou, de voto. O tempo passou, o Sargento Borges se tornou presidente da Aspra. Mas antes disso, capitão, ele tomou gosto do negócio, viu? Porque ele foi candidato a vereador em 2016. Ei, homem, tá bom, ele Aí já vai veio- falar da presidência aí, ele quer puxar pra outra candidatura. Pra fechar, porque ele foi candidato. Não, onde eu quero chegar é que essa questão política, ela tá no sangue. Tá no sangue. Na representatividade, na liderança e na postura que ele tem. E essa comunicabilidade, que é muito fácil, é dele. Conseguir, na atual gestão da Aspra, ele na qualidade de presidente, se comunicar com outras instituições. Né? Essa representatividade está muito nisso. Porque tem pessoas que não conseguem
se articular, se movimentar e cria limites, né? Então, só para contextualizar que ele foi também candidato em 2020 a prefeito, teve a sua experiência, né? Novamente. Quantos votos? 9 mil. 9 mil. Muito, bastante para o interior. Mas como é que não Sem gastar ganha? uma quantidade banda. significativa. O sorrisozinho dele, esse olho verde aí, galeguinho do zóio verde, né? Nem azul, Galeguinho não. do zóio verde. Mas, pessoal, ó, tá faltando só poucos minutos, né? E esse momento é tão Rapaz, eu pensei importante. que eu ia chorar, porque Olha aí. graças a Deus eu passei Mas batido. aí vamos falar do presidente da Aspra. Quais são os desafios atuais? O que nós temos aí para trabalhar para a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiro Militar? Rapaz, é engraçado. Eu peguei um áudio agora de um comandante lá de Juazeiro que teve na nossa festa. Nossa festa agora no dia 8. Vou dizer uma coisa a vocês aqui do grupo, viu? Se esse Paulo fosse um cara carismático, é por isso que candidato a deputado e ganhava, viu? Que a administração, o que tá fazendo, meu filho, é de tirar o chapéu. Aqui, ó. E Fortaleza e Vigar. Aqui, ó. E besta com a administração, besta. O clube de campo tá um negócio pra cinema, sabe? Tá organizando tudo lá. O hotel nem se fala. Sem explicação, sabe? O hotel. Isso é o testemunho de um associado. É, né? foi hoje. Por que eu estou aqui colocando esse áudio? Porque desde o início da nossa gestão, o Aurélio Júnior não deixou mentir, nós saímos 9, 10 horas da noite da Aspra, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, vamos desenvolver isso, vamos desenvolver aquilo. Ampliamos em 1 ano e meio de gestão mais de 1.300 associados, aumentamos a receita, ampliamos serviços, inauguramos um hotel, né, dia 30 de agosto, nós entregamos um local de alto padrão, automatizado, climatizado, com frigobares em todos os quartos, café da manhã, bem localizado. Um investimento de quase 3 milhões de reais. Estamos numa obra agora em Juazeiro do Norte para entregar em maio. Vamos ter em dezembro do ano que vem a inauguração de um clube lá na cidade de Crateús, com acesso a um açude. Tivemos várias melhorias no nosso clube. Mas tem um tema que Vou já tratar. O tempo passou e a gente não tratou de um tema bastante pertinente. Isso é porque tem... O É tempo hoje. Eita, Não, ele vai procurar ser objetivo. Porque Bastante tem tudo objetivo. tem tudo a ver com a liderança dele na Aspra. Isso. Né? A lei orgânica nacional é um tema muito, muito pertinente, de interesse da tropa, que a gente não tratou e o tempo passou. Mas vamos agora... Agora o capitão, destacando que todo esse movimento em relação à lei tem sido encabeçada, capitaneada pelo presidente da Aspra, Sargento Borges. Isso já há algum tempo, não é de agora. Ele já vem falando não só nas mídias, através das redes sociais, mas também lá no quartel, lá no destacamento, lá no batalhão. Ele é o garoto da lei orgânica. Rapaz, só fala disso esse Só cara, fala né? disso. E antes mesmo da lei orgânica, a gente não pode esquecer que em agosto do ano passado, nós tivemos com o presidente da Assembleia, Evandro Leitão, levando uma pauta na nossa classe, com 30 pontos, uma parte que tinha nenhuma repercussão financeira, outra com a repercussão financeira menor, que inclui, por exemplo, o Vale Alimentação, auxílio fardamento, que foi implementado há pouco tempo, dentre outros pontos. E tinha lá, na parte que fala que tinha um impacto financeiro maior, que era exatamente o escalonamento vertical relacionado ao salário. Antes da lei orgânica ser aprovada em dezembro do ano passado, nós já falávamos sobre isso. Há muito tempo. Porque esse tipo de valorização é basilar numa carreira de qualquer profissional. Já acontece com o policial civil, com o policial penal, aqui no Ceará. E quando foi sancionada a lei em dezembro do ano passado, que ocorreu uma participação direta da ANERB, que é a nossa associação nacional, onde nós fazemos parte, a Aspra, posteriormente esperamos só os vetos do presidente da República, que foram 33, e as derrubadas de veto, que foram 8. Então, concluiu isso, aí veio logo em seguida a eleição municipal. Mas, se vocês perceberem as nossas mídias sociais, nós não esperamos nem a eleição municipal terminar, porque era algo concreto que tinha que começar a discutir. E nós começamos a tratar isso com vários parlamentares na Assembleia, e já começamos a fazer várias articulações, estudos, né, o Sargento Augusto, alguns outros amigos da advocacia que também têm conhecimento nessa área, para a gente poder
tendo como base essa Lei Orgânica Nacional das Polícias e Bombeiros Militares, definir quais seriam as prioridades. Porque lá vem constando, por exemplo, no artigo 41, a possibilidade de permuta entre policiais e bombeiros militares de outros estados. Isso. Só porque se você lê o artigo, você vê que vai ser tão difícil, tão complexo, que não é só você verbalizar e falar sobre isso. É só ler lá o artigo 41. Quem tem interesse sobre isso sabe do que eu estou dizendo. Há uma dependência dos comandantes gerais, dos governos, e olha a dificuldade. O policial militar que passou no concurso aqui no Ceará e o outro lá de Brasília. Eles querem permutar. Já imaginou o policial militar que permutou com o cara de Brasília, ele vai para lá e quem vai pagar o salário dele é o governador do Ceará. E ele está lá, junto com os caras que ganham melhor do que ele, trabalhando do tanto que ele... Não vai dar certo. Você acha que dá certo um negócio desse? É complicado. Como é que eu passei em um concurso num estado, vou trabalhar no outro e vou ganhar menos do que aquele cara que está ao meu lado na viatura, correndo o mesmo risco? Então não adianta você só verbalizar um negócio que vai gerar só esperança. Agora, especificamente, tem um tripé da Lei Orgânica Nacional que nós acreditamos que vai dar certo. Que, primeiro, é algo que ninguém fala, mas é fundamental para nós termos mais liberdade e humanidade na corporação, que é a implementação do Código de Ética. Nosso Código de Ética, como eu comentei na Assembleia nesta semana, é draconiano. Por que é draconiano? É porque é arcaico, é ultrapassado. Ele é limitador em direitos e abre uma precedência para superiores hierárquicos oprimir o praça, principalmente. E se nós pegarmos Minas Gerais como um espelho, lá possui 2/3 a menos de transgressões do que o Ceará. E não existe nenhum estado do Ceará mais militarizado que Minas Gerais, do que Goiás, que também tem código de ética. E o outro é a carga horária. É histórico essa nossa luta. No destacamento da Polícia Militar do interior, ultrapassa 60 horas. O policial militar distante da sua família, sem nenhum retorno financeiro de hora extra em razão dessa carga horária. E o principal, como eu costumo dizer, né, o Carlos já ouviu várias vezes, que brilha os olhos, que se você perguntar a um policial militar e um bombeiro militar, o que você mais quer? É salário. Esse discurso de salário é interno. Para a população é carreira. Por quê? Porque o coronel não ganha tão ruim em 25 mil reais. O soldado não ganha bem, mas comparado ao que ele ganhava anteriormente a ingressar na corporação, está mais ou menos ganhando 5,5. Agora, todo o restante da corporação, cabo, sargento, subtenente, tenente, capitão, até capitão, né? Major já está melhorzinho, né? Para valorizar aqui o capitão. Enfim, então, a remuneração com escalonamento vertical, por que eu estou falando aqui bem didático esses 3 nomes dentro desse composto? Porque é o que tem na lei. Eu não estou aqui inventando. É uma lei que tem que implementar nos estados. E nós, da ASPRA, que somos vinculados à NERB, temos uma proposta para todos os estados. É uma tabela unificada em porcentagens para que os governadores possam atender, respeitando os salários já existentes do teto, que são os coronéis. Simples. Se o coronel lá em Goiás ganha 36 mil, pega o teto, 100% é o coronel, e vai destrinchando em porcentagem, proporções na carreira de oficiais e praças até soldado. Então você vai verdadeiramente compensar esses irmãos de farda, esses trabalhadores, esses heróis que estão presentes nos 184 municípios, 24 horas, arriscando sua vida em favor da sociedade cearense, entendendo que, se fazendo justiça, por quê? Porque aqui no Ceará, outros valorosos profissionais da área da segurança pública, que também são muito importantes nesse processo, mas não são mais importantes do que nós, pelo contrário. Pelo contrário. Sem a Polícia Civil, o mundo continua. Agora, sem Polícia Militar, vira o caos. Então, a Polícia Civil é merecedora do seu salário, a Polícia Penal é merecedora do seu salário e da sua carreira. Mas nós também somos merecedores de ganhar tanto quanto eles estão ganhando e nós precisamos ter esse reconhecimento da população e do governo do Estado.
A lei orgânica tem vários pontos importantes, como, por exemplo, a questão do limite de idade para o militar prestar o concurso para oficial. Olha, essa pauta nós tratamos com o líder do governo na época, Julinho, o presidente da Comissão de Direitos Humanos, Renato Roseno, quando modificou o modelo de ingresso na corporação. O senhor sabe, até há pouco tempo, o policial militar, quando passava no concurso, ele tinha várias etapas. Dentre as etapas era o concurso, o curso de formação. Então ele era aluno, ele não era militar. Voltou a ser o que era na minha época, na época do senhor, a ser militar. E nessa mudança de lei, nós propomos várias outras melhorias. Uma delas, exatamente não ter limite de idade para a praça a ser oficial, através do concurso do CFO. Ou seja, o que a lei orgânica está agora dizendo que é lei e tem que cumprir, nós já tínhamos proposto anteriormente na Assembleia Legislativa e não tinha sido aceito. Olha só. Então é uma pauta já nossa antiga. Da mesma forma da isenção do imposto de renda na ISO, que a gente propôs há muito tempo, e em dezembro nós, através de emenda do deputado Renato Roseno, foi colocado lá e não foi aceito. Depois, 4 meses depois, o governo apresentou, podendo ter aceitado, né, diretamente a nossa proposta. Mas, enfim, essa proposta não foi aceita e hoje faz parte da lei orgânica. Né? Então, agora vai ter que dar essa oportunidade a quem já paga os seus tributos, já paga a sua previdência, e para o Estado é ótimo, porque eu já vou ter alguém com a experiência de praça para se tornar oficial. A verdade é que são muitas pautas a serem Já acabou o tempo? Não, não são 2 horas não. Quando é eu é para ser 2 horas. Não. Quando sou eu, poderia ser... Não, que é isso. Não, que tenha é calma, calma. tenha calma. Tenha calma que ainda vai ter surpresa, não é assim. Rapaz, não, meu patrão. eu jurar que eu ia chorar. Graças a Deus, deu tudo certo. Mas tenha calma, tenha calma. Bom, telespectadores, os nossos seguidores, internautas, eu quero agradecer de pronto a sua disponibilidade, viu, sargento? Uma satisfação a imensa disponibilidade, de estar aqui novamente. a comunicação dele é fácil. O senhor, capitão, parabéns, tá? Pela desenvoltura. O senhor conduziu muito bem a entrevista com o sargento Borges. E para todos que estão na TV, olha aí, ó. Caralho, Olha aí, velho. olha aí, olha aí. Eu acho que vai fazer uns Olha aí. 20 anos ou mais que eu não sei o que é. Hoje, para quem tá em bolo de aniversário. casa assistindo, tá? É o aniversário do sargento Borges, edição especial. Por isso que ele está sendo entrevistado e o nosso comandante, capitão Teles, está aqui dividindo a bancada conosco. E geralmente, capitão, a gente pede comando. Aqui vai ser diferente. Aqui a gente vai desejar paz, saúde, prosperidade, união, aliança, tudo que tem direito. Tudo que Meus tem parabéns, direito. meu irmão. Ah, tem mais, cadê a coca? Tem mais, não é só isso não, não é só o bolo não. Olha aí, ó. Olha o mimozinho aí, ó. É, capitão. Faz tempo que eu não sei o que é Rapaz, um olha bolo aí. de aniversário. Obrigado. Muita paz e muita saúde. Gratidão, pessoal. Gratidão. Gratidão. A Borges, palavra tá com o senhor. Borges, você é uma grande liderança. Essa entrevista de hoje vem só confirmar o que a gente já... Eu não lhe conhecia tanto, o que eu já imaginava, certo? O seu perfil é o tipo de liderança que a Polícia Militar precisa hoje. A liderança... Bombeiro militar. Polícia Militar, bombeiro, as forças de segurança do Estado do Principalmente Ceará. o militar estadual, né? Os Olha aí, militares olha aí. estaduais. Vai ter até salgado, capitão. Salgadinho. É verdade. Aniversário de criança aqui. Estou aqui voltando a ser criança. Apesar do tempo de polícia, o tempo que você participa dos movimentos, eu ousaria em dizer que está surgindo uma nova liderança política no estado do Ceará. Não tenho dúvida disso. E pode ter não me certeza. comprometa. pode ter certeza que se você tomar uma decisão, você vai estar um companheiro aqui, um fiel escudeiro do lado para a gente trabalhar e levantar essa ideia dentro da tropa, levar a sua palavra, levar suas ideias e defender os interesses da tropa. Pode ter certeza disso. Capitão, muito grato. Meu irmão, obrigado demais pela surpresa. Eu comentei anteriormente que eu não sei por que eu não chorei. E o sentimento que eu tenho agora não é por conta do bolo de chocolate, nem o salgadinho, até porque eu nunca fui adepto a esse tipo de aniversário, né? Meu aniversário é churrasco e outros ingredientes, né? E hoje eu tive a oportunidade, de forma muito objetiva,
trazer um pouco da minha história. E quando lembro de perder um pai com 4 anos de idade, minha mãe também tem problemas psicológicos e a minha infância foi muito difícil. E tudo que eu já passei, minha família passou. Pode chorar, fica à vontade. Eu quando me concentro assim dá certo, porque aí eu não choro, né? Eu tento não chorar. E pode ter certeza que relacionado a essa causa, eu tenho uma paixão que o policial militar muitas vezes que me critica, que não me conhece, que não sabe da minha trajetória, não sabe da minha história de vida, não sabe nem o que eu estou passando agora, né, Carlos? Que eu estou passando uma situação muito séria. Mas eu sou tão feliz, tão realizado que eu faço, que Deus é muito maravilhoso e mais uma vez só posso dizer muito obrigado a vocês. Obrigado. E assim a gente finaliza mais uma edição do podcast Fala Comandante. Nesse dia especial, dia 22 de dezembro, aniversário do presidente da Aspra, do nosso comunicador também. Comunicador. Radialista. Hoje ele sentiu o homem desenrolado. mesa. Desenrolado. A todos vocês, tudo de bom e até a próxima. Geralmente ele bate continência, né? Vamos lá, comandante? Pode se despedir. Continência a todos, muito obrigado. Foi uma satisfação imensa de participar desse podcast, tendo como entrevistado uma grande liderança que está surgindo aí, o nosso amigo Wenderson Borges, o Sargento Borges. Estou muito feliz de estar aqui, de ter participado. Muito obrigado pelo convite. Essa parceria vai longe. Tamo junto. Pessoal, tudo de bom. Que Deus abençoe todos nós. Tchau, tchau.